Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Nossa aula de número 41. A aula agora de número 41. Márcio, tá aí o Márcio, guerreiro Márcio Ulisses também. Sempre os primeiros, né? Sempre os primeiros. Os primeiros nunca mudam aí, né? São sempre os mesmos. Que maravilha. Vou botar essa continha ali. Então, olha só. Aula 41 agora. O que ninguém te contou sobre o processo de vendas e como isso está matando o seu faturamento. Um assunto que nós estamos estudando bastante aqui é esse tópico sobre o processo de venda. Porque quando o mercado começa a ficar difícil, e para alguns segmentos eu sei que está ficando mais difícil do que outros, é sempre uma gangorra esse negócio de mercado, né? A gente pensa assim, bah, o meu mercado está sempre bem, ou então meu mercado está sempre ruim. Não é verdade, né? Você sabe que não é verdade. Mas talvez, olha só o que eu vou dizer, talvez para você o mercado esteja sempre ruim. Aí não é uma questão do mercado, é uma questão do processo que você está executando nesse mercado. Ailton Medeiros, então, um grande Ailton aí. Então, alunos, nossos alunos aí participando, né, da nossa aula aqui ao vivo de terça-feira. E anotem bastante, né? Peguem um papel, daqui a pouco eu vou botar aqui o nosso resumão, ó. Vai aí o resumão. E aí você pode ir anotando, tirando o print da tela. Quem é aluno, né? Quem é aluno já tem daí o resumo depois lá na nossa plataforma, junto com os demais conteúdos do RV 2X. Mas vamos lá, vamos falar de processo. Quantas vezes você já teve a sensação de que estava vendendo no escuro? Como assim no escuro? Correndo atrás do cliente, mandando mensagem, refazendo uma proposta ou uma negociação. Você faz um monte de coisa e mesmo assim, às vezes o cliente some, o cliente desaparece, o cliente silencia, a negociação não fecha. Então, quando isso acontece, é fácil a gente pensar, né? O que será que eu fiz de errado? O que será que eu fiz de errado? Será que eu insisti demais? Será que eu insisti de menos? Será que eu não fui com bastante positivo? Será que eu não mostrei energia? Será que eu deixei de fazer algo importante? Então tu começa a te questionar, e a verdade é que isso não acontece porque você é fraco ou porque falta esforço. Pode ser, né? Pode ser. A pessoa é fraquíssima, né? E não é esforçada. Aí falta tudo, né? Falta até família para a pessoa, não vai ter nada, né? Mas esse motivo de tu não conseguir avançar e sentir que está preso acontece geralmente muito por dois motivos. Ou porque você não tem um processo, ou porque o seu processo já está falho, já existem brechas no processo e tu continua tentando saltar de uma parte para outra. E tem um buraco aqui no meio. Esse buraco nunca não era um buraco antes, só que o mercado começou a se afastar e você não preencheu o buraco. E aí ficou essa falha. Aí você vem caminhando e cai no buraco sempre. Aí quando cai no buraco é a chance de o cliente se afastar, não responder, não ir à frente com a negociação, desistir do que tu achava que estava ganho. Então entende uma coisa aqui, sem processo, cada venda vira um jogo de sorte. E você torce para dar certo. Mas torcer também não é uma estratégia. E aqui a gente está falando de um jogo maior, um jogo grande, um jogo previsível, um jogo que você está no controle. Como é que você vai estar no controle da sua carreira, da sua venda, da sua vida, da sua família, se você não tem um processo para ter controle? Você não tem processo, não tem controle sobre a carreira. Você tem controle sobre a carreira se você tem um processo de desenvolvimento da carreira. Eu nunca pensei assim, eu não tenho isso. Então você não tem controle. Mas eu pego um carro e saio dirigindo o carro e não vou e volto sem bater em ninguém e perfeitamente. Então tu tem controle sobre o processo que envolve um automóvel. Ligar, desligar, virar, desviar, parar. Você tem controle. O processo existe, é esse. Não adianta você dizer assim, eu não gosto muito desse pedal aqui, eu gostaria de frear com outro pedal. Não vai acontecer. Tu pode querer frear, mas se tu pisar em outro pedal não é o freio.
O freio, o cara decidiu. Quem decidiu? O dono do processo, que montou o carro lá. Este é o pedal do freio. E você tem a chance de montar o seu carro agora, criando um processo. E eu vou te mostrar hoje como que a gente vai olhar para isso e depois eu vou desenvolver junto com você aqui três ou quatro ferramentas usando a inteligência artificial. Por quê? Porque aí você depois vai botar os seus dados. Eu vou mostrar um exemplo e você vai botar os seus dados para criar depois a sua forma de criar, de reinventar esse negócio chamado processo comercial. Vamos descomplicar um pouco isso também, né? Agora entrou mais gente aí. Vamos lá. Alexandra Lima, Paulo César, Diego Moutarda, Silvio Leonardo. Boa noite aí, pessoal. Sejam bem-vindos, obrigado por participar. Eu sei que muita gente não gosta de participar, é mais quieto. Só que a gente já está aqui, né? Já estamos aqui por 45, 50 minutos. Então, por que não participar? Por que não dar a sua ideia? Por que não? Fale sobre o processo, né? Fale sobre as suas dificuldades aí no chat. Enfim, vamos conversando. À medida que você quiser falar, você fala. Então, vamos falar de mercado aqui. Para piorar um pouquinho, né, essa história do processo, né, já que não é questão de sorte, nem de torcer para acontecer, é uma estratégia que deve ser desenvolvida, o mercado, você sente que ele mudou. Ele está, vamos dizer assim, ele está mais evidente a barreira do profissional e do amador. Antes se misturava um pouco, hoje já está mais evidente. Ou seja, se você não cruzar essa barreira, você é um amador e o amador sofre bastante. Então, o cliente B2B hoje, que é o que nós interessa aqui, né? Pode ser de venda simples, venda complexa, pode ser uma loja, uma indústria, um escritório, enfim, pode ser qualquer coisa, mas este cliente, não importa o tamanho, e principalmente, quanto menor, mais preocupado está em não errar. Então, ele vai buscar muito informação, ele vai botar muitos critérios para selecionar, para investir. Ele vai ser mais impaciente. Então, veja, parece que hoje se inverteu um pouco, né? Antes os clientes grandes eram difíceis, mas agora os clientes pequenos estão difíceis. Por quê? Porque se esse cliente pequeno ele errar, ele perde tudo de uma vez só. O cliente grande tem uma amortecedora ainda para erros. Ele é grande, ele se segura. Então, o cliente grande continua difícil. O que ficou difícil hoje também é o cliente pequeno. Aí isso que dá uma ideia que o mercado está mais difícil. Mas é difícil para quem? Para quem não cruzou essa barreira do profissional para o amador. Então, ele vai pesquisar, certamente, antes de te ouvir. Ele vai, às vezes, tirar referências tuas. Ele vai comparar antes de confiar, e isso faz parte do jogo. Ele vai desconfiar de você antes de comprar, e você não vai poder perder a emoção, né? Perder o rumo da negociação, porque você pode perder toda a negociação. Então, sabe o que ele quer, né? Esse cliente pequeno ou esse cliente grande, eles querem as mesmas coisas. Eles querem clareza para saber que tu tem um processo limpo ali para entregar o que ele precisa. Ele quer segurança, esse processo tem que passar isso. Na entrega dessa minha mensagem, do meu produto, eu tenho que entregar segurança. Ou seja, clareza, eu entendi muito bem o que você vende. Segurança, eu confio em você se eu fosse comprar de você. Consistência, ou seja, eu estou no mercado há um tempo, esse tempo já mostra que eu não vim por aventura e eu tenho muitos clientes, e esses clientes já estão com referência sobre mim, já tenho depoimentos, e estou sempre fazendo esse trabalho, crescendo esses clientes, consistência, né? E um ritmo, essa consistência que dá um ritmo certo para que o meu discurso soe verdadeiro. Então, quem entrega isso? Quem entrega clareza, segurança, consistência num ritmo certo? Quem entrega é quem tem um processo. Porque sem processo é comum tu perder dinheiro, é comum tu nem perceber onde tu está perdendo dinheiro. É que nem vendedor sem rota, é vendedor externo sem rota. Pensa num cara que perde metade do que ganha só para correr mercado.
O RMH vendedor externo sem rota, metade do que ganha perde, porque vai até lá, volta até aqui, vai 2 vezes, vai sem plano, não sabe o que fazer, aí depois volta, lembra, liga, perde, aí perde o outro, aí não atende metade da carteira porque esqueceu. Nossa, mãe, cara, é isso que acontece. Então, com o processo, você transforma mais facilmente esforço em resultado. Você torna a sua venda mais previsível, mais treinável, mais escalável. E escalável é o que a gente quer hoje, né? É ser produtivo. Você para de vender por impulso, quando precisa, né? Tá desesperado para tentar fazer uma venda, e começa a vender por intenção. Qual a intenção? A intenção de chegar a 100 mil de venda, que a sua meta é 100 mil. A intenção de chegar a 200 mil. Por que eu tenho que ter isso? Porque essa intenção define o processo que eu vou fazer. Para chegar a 100 mil, no mesmo mercado, na mesma região, com os mesmos clientes, os mesmos produtos, é mais fácil do que chegar a 200 mil. Para chegar a 200 mil no mesmo tempo, tudo igual, no mesmo tempo, eu preciso de um processo diferente. Não só fazer mais visitas, um processo diferente. Então, nessa aula, eu vou te mostrar que o processo de vendas não é uma gaiola, né? Não é uma prisão. É um mapa, é um motor, é uma vantagem estratégica. Só que até agora, sempre quando se fala em processo, a primeira coisa que vem na cabeça é: vão definir tudo que eu tenho que falar e fazer. Pode até ser, se for necessário. Imagina só, se tu falar isso dessa forma, você vende 50% mais do que você está vendendo hoje. Se alguém me falar isso, eu vou dizer assim: dá para cá que eu vou decorar. Tu tem certeza disso? Se eu falar dessa maneira, eu vendo 50% a mais, dá para cá que eu vou decorar esse negócio. Porque eu quero vender 50% mais. Isso está me mostrando que tem um processo. Aqui na empresa, a gente tem muitos processos. A gente gosta de fazer processo para a nossa empresa, documentar esse processo e depois falar assim, ó, este é o meu processo, né? Mostrar, aqui são anotações, só para ter uma ideia, são anotações de um processo comercial que a gente está instalando na empresa e amanhã eu vou conversar com quem é o responsável por esse processo. Porque agora, antes da aula, eu fiz uma revisão do estágio atual do processo, que essa pessoa está coordenando. E aí eu vou pegar essa pessoa que está coordenando e vou dizer assim, ó, tu está fazendo isso? Esse ponto aqui eu não vi lá. Onde é que está esse ponto? Me mostra. E esse aqui, ó, está sendo feito assim. Eu acho que você não entendeu bem. Quando a gente falou lá no briefing, era para fazer assim. E aí eu vou fazer, aí deve ter uns 10, 12 pontos de melhoria de um processo. Ah, mas quanto tempo faz que tu não vê esse processo? Eu vejo todo dia esse processo. Por quê? Porque este é o processo que a gente está implementando há 2 meses. Então, um processo para não mais ser visto frequentemente é um processo maduro. Então, ele tem que já estar dando resultado, instalado, fluindo e dando aquele ritmo de cruzeiro que você sabe que está bom. Quando que você vai ver isso sendo um gestor comercial? Vai sentir no trabalho do vendedor. Você vai sentir que está fluido, vai sentir que ele tem um domínio, vai sentir que o resultado responde ao processo e não somente ao vendedor. Ou seja, se tivesse um outro vendedor que fizesse esse processo, com o tempo, ou seja, eu preciso me acostumar com essa pessoa, não é tão automático assim, porque aqui a gente não está num meio mecânico, a pessoa influencia bastante no jogo, né? Mas uma pessoa com as mesmas competências, ou até melhor do que a outra de competência, executando um processo igual àquele anterior, ele vai vender a mesma coisa rapidamente. Entrou mais gente aí agora, beleza. Paulo Sérgio já tinha lido, Diego, sim, Silvio, Leonardo, Marco Antônio Prez, olha aí, ó, José Ayrton aqui no mais alunos nossos, Elaine Souza, Luciana Maganhato, Ellen Oliveira, maravilha. Então, muito obrigado aí pelas contribuições. Então, um processo, pessoal, é tudo isso que eu estou falando, sendo feito para que os negócios sejam mais fáceis de executar. Tem um aluno nosso que ele me mandou
um WhatsApp. Esse WhatsApp dizia o seguinte, né? Vou abrir aqui o meu WhatsApp, né? Procurar por ele. Eu não vou dizer o nome, só para não. Porque ele é um concorrente de alguns que estão aqui hoje trabalhando, e mas eu quero fazer uma entrevista com ele. Aí, quando eu fizer uma entrevista, eu vou perguntar todos os dados, todo como é que ele faz, porque este cara aqui, eu passei por ele já em 13 empresas. Ao longo de 26 anos, eu encontrei ele em 13 empresas diferentes, 13 empresas. Na primeira empresa que eu encontrei ele já era um grande vendedor. Ele já tinha se tornado um grande vendedor. E aí ele fez meus treinamentos, a empresa possibilitou que os vendedores fizessem, enfim, e ele fez os treinamentos e pegou muita coisa para ele. E aí ele pegou, que já era muito bom, ele fez o dobro daquilo ali. Ou seja, ele fez uma grande aceleração de vendas, que é o que a gente busca, né, na nossa proposta. Fez isso. E aí, depois que fez uma aceleração de vendas, o mercado ficou olhando para ele assim, cara, esse cara aqui está arrepiando. Ele faz 3 vezes mais do que o segundo melhor na mesma área, o segundo melhor da concorrência, com uma marca que não era tão boa assim. Então, o mercado caiu para cima dele fazendo ofertas para tirar ele de lá. Alguém pagou e ele saiu de lá. Pagou o que ele queria e ele saiu de lá. E aí ele foi para outra empresa. Só que olha o detalhe. E ele fez 2 vezes isso, para mostrar que não é sorte. 3 empresas. A primeira, ele fez na base que ele estava. A segunda que comprou ele, né, comprou o passe, vamos dizer assim, né, era um outro produto, uma outra marca, outros diferenciais, outra relação que ele nunca tinha trabalhado, e uma outra área, não a área que ele estava trabalhando. E aí eu perguntei para ele, cara, tu vai para essa empresa, é um ótimo negócio para ti, beleza. Agora eu quero te desafiar, porque eu conheço essa outra empresa que está te contratando aí, eu conheço elas. E eu não quero que tu vá para lá e não seja uma pessoa que tu é hoje aqui, que tu fique acomodado, tal. Então eu vou te perguntar, em quanto tempo tu vai chegar no mesmo faturamento que tu tem aqui? Lá, do zero. Porque o cara que saiu de lá vendia 120 mil, para dar um número assim. Acho até que era esse número. E ele estava vendendo 600 mil. Então, em quanto tempo você chega a 600 mil? Nessa empresa onde tinha um cara vendendo há 5 anos a 120 mil. E ele falou assim: se em 6 meses, essa foi a frase dele, se em 6 meses eu não chegar, eu mesmo peço demissão. E eu assim, maravilha. Então toca a ficha. No quarto para quinto mês, ele falou assim: ó, vai acontecer esse mês. Vai acontecer o quê? De ele chegar no faturamento que era prometido para 6. E aí, no final do quinto mês, no início lá do sexto, ele mandou um print de um relatório botando lá 600 e poucos mil que ele tinha alcançado. Demorou 5 meses para ele fazer o mesmo processo dar certo, que gerou 600 mil. Ou seja, ele domina um processo de 600 mil. Agora, numa outra empresa, estamos desafiando ele a mudar o processo, a fazer ele agora um cara que venda 1 milhão. Ou seja, quase o dobro do que ele estava fazendo, dos 600, né? São outros processos, outra coisa, mas eu mostrei para ele e apresentei vendedores que estão vendendo 1 milhão no mesmo segmento que ele. Este vende 1 milhão, este vende 1 milhão, este vende 1 milhão. Aí tem característica diferente. Ah, mas esse aqui não é sozinho. Mas quem disse que precisa ser sozinho? Ele tem lá pessoas que trabalham com ele. Ele é um representante, né? Então ele botou gente para trabalhar com ele. Ele não é sozinho. Ninguém falou que representante tem que ser sozinho. Mas esse é um modelo. E esse outro aqui? Esse outro é assim. Ele trabalha sozinho, mas dessa forma. Então mostrei modelos para ele que tem, para o cara abrir a cabeça para o processo. Então, vamos começar aqui com esse dado. A Harvard tem um núcleo que é o núcleo de editoração de revistas e livros lá, que é a Harvard Business Review. O HBR, como é conhecido, o HBR, ele fez uma pesquisa, e a pesquisa não é aqui no Brasil, mas, enfim, pesquisando empresas muito competitivas, no mercado mais competitivo que o nosso, Estados Unidos, por exemplo, ele chegou no seguinte dado:
vendedores, para vendedores, que seguem um processo estruturado, ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, e o que eu tenho que fazer eu faço porque está definido que é nesta ordem, né? Então, os vendedores que seguem um processo têm 38% mais chance, mais probabilidade de fechar negócios do que aqueles que improvisam. 38%. 38% é quase a metade a mais de faturamento que as pessoas estão deixando na mesa. Então, tu imagina, tu falar assim, tu vende 200 mil. Se tu vender neste formato aqui, ó, seguindo este processo e não desviando dele, você vai conseguir vender 38% a mais. Numa coisa que você controla. Não é difícil fazer o processo ser seguido, porque está no seu controle. O efeito do processo em vendas, que depende do comprador, é 38. Ou seja, tu pode dizer assim, mas tem 62% que não dão certo nesse processo aí, não aumentou 100%. Tem 62% que não mudou a roda. Não, tudo bem. O processo não explica 100%. Ele explica uma grande parte. Aqui eu estou dizendo que esta grande parte, arredondando, é 40%. Então, eu não quero tirar do meu jogo algo que dê 40% de incremento de resultado. E vou batalhar pelos 60%, que daqui a pouco são 10 coisas diferentes que eu tenho que fazer. Aqui eu tenho que fazer uma, e eu tenho 40 garantido. Aí eu vou buscar os outros. Aos poucos eu vou fazer todas, e vou alcançar o dobro. Mas os 40 eu quero primeiro. Está no meu alcance fazer. Então, o problema é que muitos de vocês aí que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois na aula lá no RV2X, confundem processo com burocracia. E essa confusão atrapalha bastante. Não tem nenhuma relação. O processo pode ser burocrático. Aí é problema da empresa, de você revisar e eliminar as burocracias e tirar as coisas. Como eu disse, ele tem que ser fluido, ele tem que ir, não pode travar. Tem um carinha famoso que foi um professor meu numa ocasião, chamado, morreu já, né? Mas chamava-se Peter Drucker. Ele dizia que o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, e o que não tem processo, então, não pode ser medido, porque um processo é um sistema de gestão de resultado. Se não tem, eu não posso medir. E tem um cara, William Deming, que esse William Deming é considerado hoje não, né? Já é há anos, há décadas aí, considerado o pai da qualidade total aí. Ele diz: se não se gerencia, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. E não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então ele fez uma volta. Mas olha como ele mede tudo aqui, né? Gerencia com medição, medição com definição, definição com entendimento. Então, essa aula vai dar o entendimento que você precisa, as definições que eu estou criando do que é, o que é um processo, porque você tem que ter um processo sendo profissional de vendas, gestor ou vendedor, porque o sucesso, né, não vai ter sucesso se você não gerenciar. O que eu gerencio? O tempo, o recurso, o seu processo. Então, o seu processo está no seu controle e você gerencia. Para ficar bem claro, os mitos que estão no mercado. E você pode dizer assim, eu sofro disso, eu tenho isso, né? Um mito, é tudo mito, tá? Processo funciona só em grande empresa. Não é verdade. Aqui no Ressignificando Vendas, a gente não é uma grande empresa. A gente é uma empresa de prestador de serviço, não sei de que porte aí, mas temos 26 anos, mas temos muito processo e executamos processo e estamos sempre trabalhando com processo. Mas não somos uma grande empresa. Processo tira a criatividade e torna tudo robótico. Não é verdade, né? Isso eu já expliquei para vocês aqui. Não é burocrático, não é para amarrar ninguém, é simplesmente para fazer a coisa fluir, para fazer com que você faça mais repetidamente coisas que vão dar altos resultados sem ficar pensando caso a caso, minuto a minuto, o que eu tenho que fazer. Que aí eu posso esquecer bastante.
Outro mito, o processo garante resultados instantâneos. Não é verdade. Tem gente que promete isso. Ó, você pega esse processo aqui da minha aula, você implementa e o resultado é garantido. Não é assim. E é o que eu disse para você. Não, o cara tem que implementar. Quanto tempo? A pergunta que eu fiz, né? Quanto tempo tu acha? O cara falou 5 meses. 5 meses, eu entendo que é um bom tempo para um processo do zero, como estava ali, né? É ser instalado num mercado que tu não conhece, com um produto que tu não conhece, mas o processo que ele conhece, ele domina, esse processo ser instalado e dar o resultado que ele estava alcançando lá, que era mais ou menos 5 vezes o que o outro estava vendendo na região. Então, eu acho viável isso acontecer. Ele não cresceu o dobro do que o outro, ele cresceu 5 vezes o que o outro estava fazendo, em 5 meses. Não cresceu a cada mês uma vez. Não, não. No primeiro mês ele não cresceu muito, no segundo mês ele cresceu um tanto, no terceiro atingiu 3 vezes, no quarto estava já quase em 5, no quinto estava consolidando 5. Então foi assim, uma curva louca para cima. Mas o processo multiplica quando ele começa a ganhar o quê? Ritmo certo, lembra? Constância, clareza e segurança, que eu falei lá em cima. Então é isso que você tem que estar buscando aí. Quarto ponto, que é um mito: ter um CRM é ter processo de vendas. Não é verdade. CRM é CRM, não é processo de vendas. Ah, mas lá tem um funil para você administrar as suas oportunidades, seus negócios, mas não é. Quem trabalha com CRM, não dá para dizer que o CRM é o processo de vendas. Ah, outro mito, basta adotar os 7 passos, ou os 10 passos, ou os 15 passos, que vai dar tudo certo. Só vai dar certo se você criou esses 15 passos, você validou eles para você, e esses 15 passos representam uma associação. Olha o que eu vou dizer. Eu tenho os passos da venda, ou seja, a jornada do vendedor. Se são 15 que você criou, é porque você está associando com a jornada do comprador. E essa jornada do comprador tem uma ligação com a jornada de vendas, que você pode ver que um passo aqui é o equivalente a esse passo do comprador. E eu estou avançando e fazendo ele avançar junto comigo. Então, se a gente pensar num testezinho simples aqui, fiz um testezinho de 5 perguntas. Você pensa aí sim ou não, para você ver a maturidade do processo aí que você tem na cabeça. Responda sim ou não para você, não precisa ser no chat nada, tá? Sim, ó. Tem o meu processo documentado em etapas claras? Lembra como eu comecei a aula de hoje? Mostrei para vocês que eu estou fazendo a revisão de um processo. Essa revisão desse processo está sendo implementado, a gente está documentando ele há 2 meses para fazer com que ele dê certo. E a documentação que eu estou fazendo é só uma escrita simples, mas quando essa escrita é considerada válida, quando ela der o resultado que a gente espera desse investimento, desse processo. Qual é o resultado que a gente espera? A meta. Então, a gente tem uma meta de vendas. Pegando o exemplo do vendedor. 200 mil, né? 200 mil. Ele estava vendendo 100. Para chegar a 200, eu tenho que pensar um processo novo, tenho que documentar ele para ver como é que eu vou lembrar dele, do que eu fiz, se eu alcançar 200 mil. Processo é o mapa que eu disse. Então, quando está documentado, escrito, eu tenho certeza que eu posso repetir. Você tem isso documentado? Sim ou não? Segunda pergunta. Eu uso checklists ou scripts em cada fase. Vou apresentar o produto. Eu tenho um checklist de apresentação. Eu tenho um script do que eu vou dizer. Terceira pergunta. Eu alinho cada passo à jornada do comprador, à jornada do cliente? Está alinhado aquilo que eu falei? Sim ou não? Quarto passo, defino e acompanho métricas chaves mensalmente para saber como é que eu estou avançando nesse processo. Se tu só tiver a meta versus faturamento, aí você não tem processo. Número 5, faço ajustes regulares baseado em resultado, ou seja, atingir 150 mil, não deu para 200. Se eu não mexer no processo,
Não chego a 200. Eu tenho que mexer no processo para chegar a 200. Então, sim ou não? Faça o ajuste celular. Se você tem 5 sim, você está avançando bem nessa história de processo. Se você tem 3 ou 4 sim, dá para dizer que é intermediário nesse nosso jogo simples aqui. Tem base boa, pode reforçar alguns pilares, alguns fundamentos. Se tem 0, 1 ou 2 sim, aí dá para dizer que você, neste momento, está fraco. Não é que você é fraco. Em processo, nesse momento, você está fraco. É hora de começar a estruturar do zero, que nem eu comecei aquele processo, mais um aqui na empresa, há 2 meses atrás. Mas ele começou do zero. Nós não tínhamos nada documentado, nós não tínhamos checklist disso, não tínhamos script, nós não estava alinhado nesse processo. Tinha dezenas de outros, mas nesse não tinha. Era tudo zero. Era tudo não. Então, eu tenho que saber o momento que eu estou para saber de onde é que eu vou partir. Beleza? Então, vamos pensar aqui no quantas etapas deve ter esse processo. Eu falei 7, 10, 15. Mas, na verdade, eu tenho um funil, só para ter uma ideia. O meu funil de vendas na empresa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 etapas. E as minhas vendas são vendas mais complexas do que quem está vendendo hoje produtos do tipo ração, água, vestuário, calçados, equipamentos, assim, peças, né? É uma venda mais transacional, é uma venda de frequência, uma venda de visitação, de rota. A minha venda, às vezes, demora 1 ano, demora 6 meses, depois que eu comecei a conversar com a pessoa. Então, é uma venda mais complexa. Só tenho 5 etapas para controlar esta venda complexa. Em cada etapa dessa, tem várias coisas para serem feitas. Está documentado o que a gente está fazendo, o que deve ser feito, quantos contatos a gente precisa para gerar uma reunião de vendas, como é que a gente gera esses contatos, o que a gente fala, o que a gente entrega, quais são as variações desse papo para não ser muito chato. Então está tudo documentado para a gente ter uma capacidade de replicar, de fazer mais vezes com mais pessoas. Então o número de etapas desse processo não importa muito, importa que você entenda que quando eu estiver executando esta etapa do meu processo, o comprador está neste momento comigo. Vamos dizer que o momento do comprador seja de consciência, ou seja, ele está tomando consciência que eu existo, ele não me conhecia. Ele não sabia quem era Gustavo, quem era Ressignificando Vendas, que existia uma empresa que fazia treinamentos assim. Ele não sabia. E eu estou executando aqui para ele, nesta etapa, que eu estou chamando aqui de qualificação nível A, nesta etapa, eu estou fazendo com que ele tenha uma consciência de mim em 6 aspectos. Então, quem é nós, quais são os nossos diferenciais, qual é a nossa história, nossos clientes, no que a gente é muito bom. Então, tem 6 aspectos que eu tenho que fazer contatos e mostrar para essa pessoa aí. Quando eu cumprir essa etapa, eu posso dizer assim: eu sei que ele está consciente sobre mim. Será que ele tem interesse sobre o que eu estou fazendo? Então, o interesse é dele, jornada dele. E o que eu faço agora na minha jornada para gerar o interesse dele? Então, eu tenho que começar a nutrir, a educar. Então, tem uma etapa nossa que chama nutrindo. E eu vou começar a fazer a nutrição desta conta, para que ele receba não vendas minhas ofertas, receba materiais, convite para essa aula aqui, para o cara me conhecer, para ver o que está acontecendo, como é que o cara conduz um raciocínio, será que ele apresenta uma ideia legal? Então, isso é uma nutrição, para que no outro lado haja um interesse. Então, existem as coisas combinadas. Então, o número de etapas que você precisa, você tem que conhecer primeiro a jornada de compra do cliente. Como que ele compra, como é que ele avança dentro disso. Ele avança sozinho, precisa de mais gente, então tem que convidar mais pessoas também. Vai avaliar a complexidade da tua venda. A minha venda é simples, é fácil, em 5 minutos eu resolvo,
ou eu preciso de 5 meses. Tu vai considerar a estrutura da sua equipe para te ajudar. Tem o marketing, tem o comercial interno, tem às vezes promotores, às vezes tem relações públicas, tem uma agência, tem um gestor, tem um diretor, todo mundo pode falar alguma coisa, pode escrever alguma coisa, pode participar visitando. O quarto ponto aqui, né, que é mapear a jornada, avaliar a complexidade tua, depois considerar a estrutura da tua equipe para ajudar a fazer isso daí. Tu vai balancear essa simplicidade e como tu controla, porque se ficar muito difícil de controlar, as coisas não vão ser medidas. Aí tu lembra, não tem sucesso se eu não faço a gestão, a medição das coisas. E no quinto ponto, você vai testar e vai iterar. Iterar testei, não deu certo, retomo, faço outro teste até que eu consiga achar alguma coisa que dê certo. Como que a gente faz isso? Por exemplo, vou entrar no LinkedIn e vou conversar com as pessoas. Para conversar com algumas pessoas, eu preciso convidá-los para ser conectado comigo. Se eu não posso conversar no LinkedIn com quem não está conectado. Então, eu tenho que convencer a pessoa a se conectar comigo. Então, eu tenho um texto padrão. Esse texto, eu peço a conexão e mando o texto. Textinho aí, 200 caracteres ali. Mando para a pessoa. E essa pessoa lê e eu vi que começou com o texto a aumentar o aceite dos meus convites. Vamos dizer que eu mandava 10 e 4 pessoas aceitavam. Depois, eu fiz o texto. De cada 10, 7 pessoas aceitavam. Aí opa, esse texto converte mais do que não mandar texto. Isto é teste e iteração. Qual é o próximo teste? É vencer a meta dos 7 em cada 10. Ou seja, eu mando esse texto. Será que tem um outro texto, uma outra ideia que possa melhorar a conversão e vir 8 em 10? Estou nessa busca. Esse é o meu estágio atual. E depois que a pessoa pede conexão, aí é uma outra mensagem. E está tudo documentado. Mensagem 1 para pedir, mensagem 2 para falar não sei o quê, mensagem 3. É evidente que a gente vai ajustando de acordo com cada perfil alguma coisinha, customizando. Mas as mensagens estão definidas. Então, isto é um processo comercial estruturado capaz de gerar uma escalada, que eu posso botar mais uma pessoa fazendo isso e dizer para ela: olha, tu vai fazer esse procedimento, ó. Tu vai entrar nas contas aqui, quem for gestor, coordenador, supervisor, vendedor de empresas desse segmento, tu pede conexão. Quando tu pedir conexão, tu usa esse texto. Quando o cara responder, tu manda esse texto aqui, botando o nome dele aqui, o nome da empresa aqui, cuidado com isso. E aí, se ele responder, tu diz que vai passar para mim, eu vou conversar, não sei o quê. Então, é uma história desse tipo, beleza? Então, vamos fazer, pessoal, abrir o chat GPT. Vamos abrir o chat GPT agora. Vou botar na tela esse chat GPT. Esses prompts aqui que eu vou mostrar no chat GPT, depois vão estar na aula lá, quem é aluno do RV2X tem, não precisa se preocupar. Então, vou botar aqui, apresentar, vamos ver, aqui, ó. Então, você está vendo a tela simples do chat GPT, então tem uma caixinha de perguntas e eu vou botar, eu quero agora definir o meu cliente ideal. Eu fiz aqui um exemplo, né, que vai servir bem, olha só. Deixa eu ver, tá aí, beleza. Tá. Então vai acompanhando aí. Eu vou botar aqui que eu copiei isso aqui, o prompt é um comando, tá? A gente já fez aulas aqui para explicar como é que se constrói prompt. Eu não vou mais falar sobre isso. Mas para o chat GPT funcionar, caso você não tenha visto nenhuma outra aula das nossas 41 que a gente já fez, a gente está sempre falando de chat GPT, de inteligência artificial, não chat GPT, inteligência artificial. E tem um jeito de conversar. O jeito de conversar com a máquina que ela te dá melhores respostas, e esse aqui é o início. Você é um vendedor B2B. Sua empresa oferece treinamentos focados na aceleração de vendas. Estou imaginando que seja o Ressignificando Vendas aqui, tá? Só para dar um exemplo nosso.
E estou dizendo assim, você é um vendedor B2B, você é o GPT. Você, GPT, é um vendedor, a partir de agora, B2B. A sua empresa, não é mais ChatGPT agora, é a sua empresa, oferece treinamentos focados na aceleração de vendas e crescimento do negócio para o mercado de distribuidoras PET da região sul do Brasil. Defina de forma clara o perfil do cliente ideal, que eu chamei de PCI. Liste de 5 a 8 características essenciais do seu cliente ideal, incluindo setor e porte, cargo e responsabilidade do decisor, principais desafios que seu produto ou serviço resolve, faixa de orçamento típica. E entrega a resposta no formato de uma lista numerada com característica, descrição. Eu não sei o que vai aparecer, tá? Vamos ver o que vai aparecer de resposta. Clico ali, espero ele pensar. Ele começou a responder. Deu uma introdução aqui, repetindo o que eu já tinha escrito, e aí começou. PCI, setor, distribuição, pet food, pet care. Ele começou a definir, a documentar ou me ajudar na documentação desta fase aqui, que eu estou buscando definir o cliente ideal, para depois mostrar para os meus vendedores, por exemplo. Os meus vendedores, olha só, este é o nosso cliente ideal. Busquem este cliente nas suas regiões. Então, empresas que distribuem rações, medicamentos, acessórios e produtos de higiene para o segmento pet, atendendo pet shop, agropecuária, clínica e supermercado. Tudo isso eu não tinha escrito para ele. Veja que o que eu escrevi para ele foi aquela informação. Isso tudo eu não tinha escrito. Porte, médio e grande, ele está dizendo já. Distribuidoras com equipe comercial, mínimo de 5 vendedores. Então eu já sei agora, pego um vendedor meu e digo assim, vamos dizer que fosse só esses dois. Eu vou dizer assim, cara, como é que tu vai definir os clientes? Chega na frente, pega uma lista de distribuidores. Pergunta aí, você distribui ração, medicamento, acessório, produto de higiene para o segmento pet? Sim. Maravilha. Tu atende pet shop, então, agropecuária, clínica, supermercado? Sim. Maravilha. Você tem quantos vendedores na sua equipe? Eu tenho 10, o mínimo é 5. Então eu posso te fazer uma apresentação dos nossos treinamentos, tarará, tarará. Tu vê que deste perfil eu consigo depois, aqui eu estou vendo de modo rápido, bem tosquinho, né? Mas tu pode criar roteiros de venda, para que o cara aborde no processo comercial de prospecção para saber se está certo ou não o cliente. E ele foi definindo, ó, quem eu falo? Pede para falar com o gerente comercial ou diretor de vendas. Qual o desafio principal? Baixo desempenho comercial ou dificuldade de crescimento previsível. Eu posso fazer perguntas sobre isso. Me diz uma coisa: nos últimos 6 meses, você teve algum desses meses que teve dificuldade de bater a meta? Teve quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses? Ou você bateu a meta de todos os 6 meses? Aí o cara vai dar a resposta dele. E eu já sei se eu estou podendo avançar com ele. Outro desafio relevante: concorrência com marcas mais baratas, dificuldade de demonstrar valor. Tu está tendo dificuldade de mostrar valor no teu portfólio de produtos, no teu catálogo, dos teus clientes? Eles estão achando tudo caro, estão batendo muito no preço? Sim ou não? Sim. Objetivo do cliente: acelerar o faturamento sem depender de desconto. Faixa de orçamento típica. São clientes aí que vão gastar de 30 a 100 mil por ciclo de projeto com a gente, de treinamentos. Então, são clientes desse porte, que podem investir 30 mil para fazer um treinamento ou 100 mil. Abertura da inovação. Alto interesse em diferenciais que tragam vantagem competitiva. E ele vai falando, ó. Ele vai falando. E diz assim, ó, se você quiser transformar isso em um pitch de qualificação comercial ou num quadro visual para a sua apresentação de vendas, deseja seguir com isso? Eu posso pedir aqui, ó, fora do nosso roteiro. Transforme, tá vendo aí, ó? Transforme isso tudo em um quadro visual. Agora que eu já estou falando com ele, eu não preciso mais seguir um roteirinho lá de montagem de um prompt, de um comando. Agora eu estou conversando. Ela é uma máquina que conversa como humano. Então, transforme isso tudo em um quadro visual. Não precisa botar por favor, nada.
dou um enter aqui. Aí ele vai transformar, não sei o que, que vai vir, mas vamos ver. Está analisando, ó. Tá analisando, analisando ainda. Não faz, não tá fácil, ó. Tá fazendo aí alguma coisa. Aí, ó, analisando. Perfil do cliente ideal, PCI. Aqui tá fica é uma barrinha que rola aqui, ó. Setor, porte, cargo, desafio, outro desafio, objetivo, faixa, abertura. Então ele transformou numa tabelinha. Eu posso pegar essa tabelinha aqui, que é um resumo, e dar uma colinha para os meus vendedores. Viu que fantástico o negócio? Então agora, vamos dizer que eu já tenho o perfil ideal. É claro, esse exemplo que eu dei, pessoal, você vai usar esse exemplo, você vai usar botando as suas informações, né? Você vai dizer para o ChatGPT, ó, você é um vendedor B2B, a sua empresa oferece treinamento. Não, eu não ofereço treinamento. Tu vai dizer o que oferece. Oferece alimentos para animais, oferece roupas, oferece serviço de consultoria, serviço de contabilidade, serviço de desenvolvimento de software. Você vai escrever e vai mudar as coisas aqui nesse prompt para a sua realidade. Mas ele deu uma resposta. E você fica nesse mesmo chat aqui e vai continuar. Aí eu tenho um outro prompt aqui para continuar agora para descobrir a jornada do comprador, do cliente teu. Lembra? Eu tenho que associar os meus passos da venda com a jornada do comprador, mas para o comprador certo. Então, as coisas que você precisa saber para montar um processo é somente isso, e o GPT pode te ajudar. Ou o Grok, ou qualquer outra ferramenta aí. Olha esse prompt. A partir do que já entendi, acima, vírgula, mapeie a jornada de compra do seu cliente ideal. Eu estou dizendo que o GPT é o vendedor, né? Então, mapeie a jornada de compra do seu cliente ideal, PCI, aquele que ele definiu, entendendo cada etapa, as emoções e dúvidas do decisor. Definindo principais perguntas e objeções. Provas sociais ideais. Gatilhos de ação. Entrega a resposta no formato de uma tabela com colunas. Fase, emoções, desafio, perguntas-chave, provas sociais, gatilho de ação. Então é isso que eu quero. Pedir para ele. Analisando. Está ainda analisando. Demora, as perguntas mais complexas demoram bastante, principalmente que eu pedi para ele considerar tudo que foi falado acima, tal. Então ele está, ó, criou. Olha aqui, expandi. Então aqui, ó, aqui no lado, tá vendo aqui, ó? Ele criou uma tabela, ó. Essa tabela já está assim, ó. Fases, a jornada de compra, o meu comprador. Esse exemplo aqui é como se fosse do Ressignificando Vendas. Então, o comprador do Ressignificando Vendas tem essas fases. Por que eu já falei para vocês antes? Porque eu já uso esses conceitos aqui. Então, eu já fiz esse trabalho de definir jornada, perfil e tudo mais. Então, ele está dizendo assim, ó, conscientização é a primeira fase. Consideração ou interesse, eu chamo de interesse, agora ele botou consideração, mas tá tudo certo. Está aqui, ó, curiosidade, é o interesse. Decisão, uma outra fase. Integração, retenção. Beleza, o comprador pensa assim. E tá tudo aqui, ó. Na conscientização, qual é a emoção desafio? Frustração com os resultados atuais, preocupação com metas e concorrência. Então, o meu comprador, ele está com esses desafios hoje. Quais as perguntas-chave? Por que a minha equipe não está batendo a meta? Será que o problema é o mercado? Provas sociais que eu posso ter, né? Eu posso ter estatística do setor para mostrar, diagnóstico gratuito para fazer, eu posso ter vídeo curto com dores comuns do cliente. Gatilhos de ação, relatórios comparativos.
E-book sobre erros comuns, vídeos com especialistas. Posso criar isso para gerar gatilhos de ação. Quando eu faço uso do gatilho, uso das provas sociais, uso das perguntas-chaves, exploro as emoções, eu consigo mais facilmente tocar o meu cliente nesta fase de conscientização. Por que a gente diz, né, que em processos de venda, às vezes a gente fica muito racional, vende a ficha técnica. Aí a gente não emociona a pessoa, e a pessoa compra pela emoção e justifica pela razão, e não o contrário. Então é importante que você entenda o processo do comprador. Ele tem que emocionar, ele tem que achar que você é a solução para os problemas dele, sem antes nem saber o que você vende. Então a gente tenta dizer isso na nossa comunicação nessa fase. Aí o cara pergunta na próxima fase assim: tá, mas me diz aí, o que tu faz? Eu entendi que tu faz treinamento, super treinamento, fala de super treinamentos para aceleração de vendas. Eu entendi que tu faz isso, mas o que é isso na prática? Quanto custa isso tudo aí? Como é que eu posso ter um projeto para mim, para me saber se custa 30 ou 100 mil? Esta é a fase que começa a considerar você como uma possibilidade. E aí você monta uma proposta. Na minha fase lá tá a apresentação de produtos, tá lá tá entrega de proposta, são etapas que estão associadas a esta etapa aqui. Então, olha só, eu fiz a jornada, eu fiz o processo de venda, eu fiz o cliente ideal, que depois eu pedi para ele montar a jornada, e agora eu vou pedir para ele, só para a gente mostrar para você como é que é o processo de vendas. Esse aqui é um prompt maiorzinho, olha só. Vai quebrar a cabeça do GPT aqui, né? Vamos ver como é que ele responde. Vamos diminuir aqui. Ó, tabelinha de novo. Vou botar aqui, ó. Você agora é um consultor de vendas B2B experiente. Mudei o papel dele. Sua empresa oferece treinamentos de aceleração de vendas e crescimento de negócios para distribuidoras PET de médio porte na região sul do Brasil, que possuem equipes próprias de venda. Você já mapeou a jornada de compra em 5 fases, que está em cima ali, né? Consciência, consideração, decisão, integração e retenção. Defina um processo de vendas ideal, desde a prospecção até o pós-venda, alinhado a cada etapa da jornada de compra para cada fase da jornada. Descreva ações e métodos de prospecção ou engajamento inicial, ferramenta e material de suporte, o que eu vou usar? Vou usar um e-book, uma demo, um case, critério de qualificação ou avanço de fase. Como é que eu sei que eu passo para outra fase? Principais erros a evitar nesta fase, e entrega a resposta no de uma tabela com colunas: fase, ação principal, materiais, critério, erros e erros a evitar. Beleza? Então é isso aí. Vou dar Enter. E aí eu tenho o PCI, eu tenho a jornada do comprador e agora eu estou montando a minha, dizendo para ele considerar tudo o que eu vi até agora neste assunto aqui, que eu não mudei de tela, então estou no mesmo chat. Ele chama de chat, essa tela que você está vendo. Já respondeu, depois a gente vai ver. Mas tudo que ele respondeu até agora está para cima. Ó. Então é o mesmo chat. Comecei aqui, ele respondeu o PCI, e aí eu pedi para ele uma pergunta que não estava no jogo aqui, né? Que era um resumo numa tabela para mostrar para os meus vendedores. Ele fez. E aí eu pedi para ele falar da jornada de compra. Ele fez, está aqui. E agora eu pedi para ele fazer a jornada de venda, a minha jornada. Ele atuando como um consultor agora. E ele botou, ó, processo de venda ideal. Vamos aumentar aqui. Processo de venda ideal. Com a fase de conscientização, a fase lá do nosso comprador, né? A ação principal aqui, prospecção ativa, com abordagem consultiva em redes sociais, indicações, e-mails, que mais? E-mails personalizados. Material que eu vou usar, tá aqui no lado. Ó. Deixa eu andar para o lado aqui. Vou usar e-book com erros comuns em vendas, diagnóstico gratuito, vídeos curtos com insights sobre o setor. Beleza? Critério de avanço. Decisor reconhece o problema e manifesta interesse em entender como melhorar a sua equipe de vendas.
Quando eu senti que eu fiz isso, eu passo para a fase 2, a fase de baixo. Que mais? Erros a evitar aqui. Foco excessivo no produto. Ele não está nesse ponto ainda. Eu não tenho que falar muito de produto. Eu tenho que falar do problema. É conscientização do problema, não do que ele precisa do produto ainda. É primeiro do problema. Falta de personalização. É um erro, então, eu focar muito em produto aqui. Do tipo assim, eu ligo para você, que você não me conhece daqui a pouco, e digo assim: eu quero te vender um treinamento para vendedores aí. Aí ele vai dizer assim: não, mas peraí, mas quem é você? Qual é a sua empresa? Né? Se tu for me dar conversa, tu vai desconfiar, lembra? Então, eu gerei nessa abordagem um monte de problema para mim. É melhor eu me apresentar, dizer que eu sou Gustavo, do Ressignificando Vendas, a gente atua há tanto tempo com trabalhos específicos dentro desse trabalho. Aqui eu estou dando exemplo de distribuidores, pode ser indústrias, pode ser isso. Eu vou dar um foco para aquela pessoa. Já atendemos clientes semelhantes a você, como fulano, fulano, fulano. O nosso sistema de trabalho, eu preciso ter 15 minutos da sua atenção, pode ser agora, ou a gente pode agendar no melhor horário, que eu preciso lhe apresentar a nossa metodologia de solução de problemas de performance de vendas. Esta solução, ela consegue fazer a aceleração de vendas, como esse depoimento aqui. Aí eu posso mostrar um depoimento. Eu estou mostrando consciência para ele. Aí no depoimento o cara está falando assim: olha, eu tinha um problema que era demorar muito para crescer. Eu crescia 10% ao ano e eu precisava crescer 30%. E aí eu implementei uma solução do Ressignificando Vendas, treinei minha equipe e a gente começou a crescer agora 35% ao ano. Então isso é consciência, não falamos de produto ainda. Então aqui, pessoal, não vou ler todos os negocinhos, né? Mas tu veja que o ChatGPT me ajudou a fazer esse trabalho muito bem feito de documentar e me dar ideias. Eu não tenho que seguir o que ele falou. Ele me disse assim, ó, faz e-books e faz diagnóstico, isso. Eu posso dizer, não, eu não vou fazer nenhum e-book aqui. É uma decisão tua, ele está só sugerindo. E eu posso, inclusive, dizer assim, ó, você sugeriu na fase de conscientização alguns materiais, mas eu não gostei da sugestão. Eu gostaria que você sugerisse outros 10 materiais, inclusive com títulos possíveis, se for compatível, se for vídeos ou e-books. Ele vai fazer. É tu que está no comando. Ele não é o teu chefe, o GPT. Ele é o teu assistente. Põe na cabeça, ele é teu assistente. Maravilha, turma?